Não consigo entender. Pagamos tantos impostos, mas o que se ganha não dá para se manter, né? O Brasil é muito rico, uma riqueza imensurável. A cada dia ficamos mais pobres com a vida de assalariado, né? Ajudamos tanta gente, né? Com os nossos impostos empregados, né? Mas com o salário que eu ganho, fico sempre desmotivado, né? O salário é a única forma de você sobreviver, mas com o salário que eu ganho, não dá nem para me manter, né? Tudo aumenta todo dia. Uma economia desenfreada. Só não aumenta o meu salário. Em uma velocidade acirrada, né? Tudo aumenta todo dia. Só não aumenta o meu salário. Cada dia de trabalho, né? Enriquecemos mais os empresários, né? O trabalho que eu faço é uma coisa especial, né? Mas com um salário desse porte, eu começo a passar mal. E eu começo a passar mal, esse é o trecho da música, né? Trabalha-se todo dia. O estresse é dobrado. O patrão cobra e xinga toda hora. O cliente tudo manda apressado, né? A vida que eu levo, vou fazer uma mudança. Meus projetos culturais são a minha esperança, né? Aí eu fortaleço, meus projetos culturais são a minha esperança, tá? Então, a minha música trabalha esse lado, né, de valorizar o cidadão. Se você bem entendeu ela aí, ela trabalha esse lado de valorizar o cidadão, né? Seja ele no campo profissional, seja ele no campo social, seja ele no campo religioso, né? Seja ele no campo familiar, né? Então a música, ela não faz apologia ao crime, não. Ela faz uma crítica, né, ao valor que não se dá ao cidadão, ao salário que o cidadão não tem digno, né? Entendeu? Tá? Então a nossa música, eu digo assim, ela não acusa nenhum gestor, não, ela não direciona acusação de nome a nenhum gestor. Você pode ver que a música é bem livre de pensamento, né? Ela tem uma crítica social, né, em prol, né, da administração, né, que tudo é praticamente desenfreado, por mais que se tenha uma administração, mas tem digo assim, uma falta de administração, sim, né? Por mais que você pense, por mais que você observe que tem uma estrutura administrativa, né? Mas ela tem uma falta de administração, porque o cidadão em si, o assalariado, é o valor, né, se enquadra dentro de uma desigualdade social, né? Então por isso, né, nós observamos que tudo que se cria nunca dá para valorizar o cidadão assalariado, né? O cidadão sempre é jogado para escanteio, o cidadão sempre é humilhado, é ignorado, é explorado, é ameaçado por causa de não querer equiparar e entender que o cidadão tem valor, né? Então por isso nós trabalhamos essas obras culturais dentro desse comando aí, dentro desse processo, né, e tentando e manter o cuidado de não fazer uma apologia ao crime, de não criar ofensa e nem direcionar nome a ninguém. Colocamos a situação em um regime social, né? Sabemos que temos inúmeras leis. Mas seu Carlos, nós temos a lei do salário mínimo. Não temos a lei que todo ano você aumentou o salário mínimo em 7%, 8%. Temos, né? Mas você vê que quando você aumenta um salário mínimo a 7%, 8%, tudo em volta daquele salário mínimo aumentou 100%. E você só teve um aumento de 7%, 8% no máximo, né? Mas você tem que trabalhar
para poder ter um salário bem melhor. Não, com certeza, isso ninguém vai ignorar isso não, né? Com certeza, né? Isso é até uma questão de você criar mecanismo de mudanças sociais, né? Até para você se manter social. Mas você também tem que pensar que nós temos um número de profissionais, trabalhadores, né, que vive, né, naquele salário mínimo, né? E o salário mínimo tem que ser um salário digno, né? Por que que o nosso país, o país mais rico, né, é um país que tem uma riqueza imensurável, né? O trabalhador não pode ter um salário mínimo digno, né? Nós temos agora R$ 1.302, vai passar para maio, 1.315, né? Que não pode dar mais aumento, porque senão vai quebrar tudo, né? Isso que é a situação, é isso que a mídia nos informa, né? E o da 1.320, mas não pôde porque não sei o que e tal. Então, nós criamos essas obras musicais, né? Até para fazer entender, né, os nossos gestores, né? Que o nosso cidadão tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, né? Tem que ser enquadrado numa igualdade social, não dentro de uma desigualdade social, né? Porque quando você, para quem entende, quando você vai lá na Constituição Federal, você começa a entender e conhecer as regras e normas da lei. O que nos chama atenção é que a construção daquela Constituição, ela conseguiu criar mecanismo ali dentro de manter sempre o cidadão dentro de uma igualdade social e não uma desigualdade, né? Mas quando chega na prática, a desigualdade social ela é adotada de uma maneira inaceitável, né? Então, para vocês entenderem aí, né, essas nossas obras musicais aqui, ela é um projeto também, né? Ela é um plano de ação social, entendeu? Que vai ser implantado ainda agora em 2023, né? Ela vai ser registrada. Você vê que ela não foge de uma liberdade de expressão. Você vê que ela não faz uma ameaça e numa apologia ao crime, né? Ela se trabalha dentro de uma crítica, numa liberdade de pensamento, né? Mas não ofende A, B ou C, né? Critica uma administração, né? Não estamos dizendo que o fulano é errado, que o fulano está errado. Nós estamos dizendo que podemos criar mecanismo para trabalhar esse ponto, né? Porque dentro do nosso país, onde o país é uma das maiores riquezas mundiais, o cidadão vive humilhado com um salário dessa natureza, né? E olha que a nossa população ela não é tão exorbitante assim o número dela, né? Nós temos no máximo 215 milhões de pessoas, aí eu acho que eu estou até colocando muito, e isso dentro de uma população mista, né? Tá? Um bom dia a todos, nós ainda vamos voltar aqui em outras lives, tá?